Olá, mundo! Voltei e hoje eu vou contar para você a história da maldição da princesa Amenhotep. Mas antes, gostaria de apresentar a você o meu blog chamado Escrito no Jardim. Nele eu escrevo um pouquinho das coisas mais legais do mundo. Você irá encontrar postagens sobre filmes, séries, contos, mistérios e muito mais. Acesse todos os dias escritonojardim.com e acompanhe. Todos sabemos que o Egito é um local fascinante. Nos tempos antigos, foi o berço de uma cultura brilhante, onde sua inteligente civilização desafiou a arquitetura da época com suas pirâmides construídas com excelência. Outro fato que marca este tempo é a riquíssima mitologia egípcia. Hoje lhes contarei a história da princesa Amenhotep, sacerdotisa do grande deus Amon-Ra. Quando Amenhotep faleceu, foi embalsamada segundo a tradição, colocada em um lindo sarcófago de madeira e enterrada em uma cripta localizada em Luxor, ao longo das margens do rio Nilo. 3.000 anos depois, para o terror da humanidade, esta cripta foi encontrada e escavada por arqueólogos. Neste momento, em 1830, 4 jovens ingleses extremamente ricos estavam a passeio em Luxor, quando avistaram a escavação e imediatamente se apaixonaram pelo sarcófago da princesa. Completamente fascinados pela peça, todos decidiram que iriam comprá-la por qualquer preço. Porém, apenas um deles teve poder financeiro para superar todas as propostas, sendo um infeliz sortudo a conseguir comprá-la. Após realizar o pagamento, o novo dono solicitou que o sarcófago fosse devidamente guardado no hotel, onde o grupo estava hospedado. E é este momento que marca um instante em que a história da humanidade nunca mais foi a mesma. O jovem dono resolveu que sairia para passear pelas areias do deserto, porém desapareceu e jamais foi visto novamente. No dia seguinte, um dos integrantes do grupo perdeu um braço ao ser ferido acidentalmente a bala por um disparo, feito por um de seus servos egípcios. Então, diante de tantas desgraças, os 3 resolveram voltar à Inglaterra. Lá a maldição atacou novamente. Um dos jovens descobriu que todo o seu dinheiro havia simplesmente desaparecido, enquanto o outro descobriu uma doença gravíssima que o tornou inválido, fazendo com que passasse seus últimos dias vendendo fósforos na rua. Depois de tudo isso, o sarcófago foi enviado à Inglaterra, onde foi vendido a um empresário muito famoso. Este pobre homem teve sua casa queimada por um incêndio inexplicável assim que pôs as mãos no sarcófago. Após insistir em permanecer com ele, 3 membros de sua família sofreram um grave acidente de carro que os deixou muito feridos. Assustado, ele resolveu doar a peça ao Museu Britânico. Porém, onde quer que fosse, a maldição acompanhava a princesa Amenhotep. Os primeiros sinais ocorreram já no transporte, quando, sem motivos, o caminhão começou a andar sozinho e acabou atropelando um pobre pedestre. Os transportadores também não escaparam, tendo um quebrado a perna e o outro morrido por uma grave doença de origem desconhecida. Assim que a princesa foi posicionada na sala egípcia do museu, as coisas só pioraram. Os guardas noturnos ouviam durante a noite barulhos, batidas e gemidos vindos de dentro do sarcófago. Eles também viam peças da sala se mover sem explicação. Um deles, inclusive, foi assassinado de maneira misteriosa e muitos vigilantes abandonaram o trabalho. A equipe de limpeza também se recusava a trabalhar na sala, pois tinha medo dos acontecimentos apavorantes. Depois de todas essas tragédias, finalmente o museu decidiu tomar uma decisão, posicionando a peça em um porão pertencente ao local. Porém, isso não deu certo. Um dos conservadores contratados pelo museu faleceu sem motivos. Seu auxiliar teve de ser internado após descobrir uma gravíssima doença. Após isso, as notícias se espalharam e a mídia começou a investigar o caso, quando de repente, um homem fotografou a maldita peça, e ao revelar a imagem, um rosto humano desfigurado apareceu no lugar do pacífico rosto pintado à mão na madeira. Após olhar muito tempo para a imagem, o fotógrafo foi até seu apartamento e cometeu suicídio. Foi neste momento que o museu decidiu finalmente vender o sarcófago e se livrar da maldição. Assim, um colecionador o comprou e também foi amaldiçoado com mortes e doenças de pessoas queridas. Depois dessas desgraças, o homem trancou a peça em seu sótão e chamou uma médium para ajudá-lo. Ele foi atendido por Madame Helena Blavatsky, que ao entrar na casa já pôde sentir uma terrível energia que emanava do sótão. Helena não acreditava que um exorcismo funcionaria neste caso, e por isso solicitou que o colecionador simplesmente desse um jeito de se livrar do sarcófago,
pois só assim a maldição lhe deixaria em paz. Porém, como as notícias estavam se espalhando depressa, ninguém queria comprar a raríssima peça. Até que finalmente, um cético arqueólogo norte-americano decidiu que a compraria. Após tratar com o proprietário e executar o pagamento, o arqueólogo solicitou que o sarcófago de Amenhotep fosse transportado por um navio da Inglaterra até Nova York. Foi então que, no dia 10 de abril de 1912, o item egípcio foi colocado em um grande navio que atravessaria o Atlântico. Acredite ou não, ele se chamava RMS Titanic. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer este intrigante mistério da humanidade. Não esqueça de dar o seu like, de comentar aqui embaixo o que achou e, é claro, de acessar escritonojardim.com todos os dias. Até o próximo vídeo. Fui! E vá dormir!